Essas veementes afirmações foram feitas por aquele que viveu como o mais humilde dos homens e foram proferidas de modo simplesmente natural. Por exemplo, Paulo, com igual simplicidade, diria: sou homem e judeu. Para pregar e chegar-se à conclusão de que Cristo era divino, é necessário admitir somente duas coisas. A primeira, que Jesus não era um homem mau. Que Jesus não era um homem mau. A segunda, que ele não era demente. Se ele dissesse que era divino, sabendo que não era, então não poderia ser bom. Ele equivocadamente imaginasse que fosse Deus, então não poderia ser sábio. Contudo, nenhuma pessoa sensata sonharia em negar o caráter perfeito de Jesus ou sua sabedoria superior. Em consequência disso, é inevitável concluir que ele era o que ele próprio disse ser, o Filho de Deus em sentido único. C. A autoridade de Cristo. Nos ensinos de Cristo, observa-se. Letra C. A autoridade de Cristo. Nos ensinos de Cristo, observa-se a completa ausência de expressões como é minha opinião, pode ser, penso que, bem, podemos supor e etc. Um estudioso judeu racionalista admitiu que falava com a autoridade do Deus poderoso. O Dr. Henry Van Dyck assinala que o Sermão no Monte, por exemplo, temos preponderante visão de um hebreu crente que posiciona a si mesmo acima da autoridade de sua própria fé. Um humilde mestre que afirma ter autoridade suprema sobre toda a conduta humana. Um reformador moral que põe de lado todos os demais fundamentos, dizendo: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as práticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Nesse breve registro do discurso de Jesus, repete-se inúmeras vezes a solene frase com a qual ele autentica a verdade. Digo-lhes a verdade. A impecabilidade de Cristo. Nenhum professor que chame os homens ao arrependimento e retidão pode evitar algumas referências às suas próprias faltas ou imperfeições. Na verdade, quanto mais santo ele é, mais lamentará e reconhecerá suas próprias limitações. Contudo, nas palavras e nas obras de Jesus, há uma ausência completa de conhecimento ou confissão de pecado. Embora possuísse profundo conhecimento do mal em sua alma, não havia mais leve sombra ou mácula do pecado. Ao contrário, ele, o mais humilde dos homens, desafiou a todos. Qual de vocês pode me recusar de algum pecado? Ou me acusar de algum pecado? Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? João 8,46. E o testemunho dos discípulos. Jamais algum judeu pensou que Moisés fosse divino, nem o seu discípulo mais entusiasta jamais lhe teria atribuído uma declaração como esta, batizando-os em nome do Pai e de Moisés ou do Espírito Santo. Mateus 28,19. E a razão disso é que Moisés jamais falou e nem agiu como quem procedesse de Deus e fosse participante de sua natureza. Por outro lado, o Novo Testamento expõe este milagre. Havia um grupo de homens que andava com Jesus. Eles viram todos os aspectos característicos de sua humanidade. Eles, no entanto, mais tarde o adoraram como divino, proclamando como o poder para a salvação e invocaram o seu nome em oração. João, que se reclinava ao lado de Jesus, não hesitou em afirmar que Jesus é o eterno Filho de Deus, que criou o universo. João 1:3. Como também relatou sem nenhuma hesitação ou desculpa o ato da adoração de Tomé e sua exclamação: Senhor meu Deus, Deus meu. João 20:28. Pedro, que vira seu mestre comer, beber e dormir, e que sabia que ele tinha fome e sede, e que vira-o chorar, enfim, ele
testemunhar a todos os aspectos de seu Deus, que ele possuiu a prerrogativa divina de conceder o Espírito Santo. Atos 2, 33 a 36. Que ele é o único caminho para a salvação. Atos 4, 2. Que ele é quem perdoa os pecados. Atos 5, 31. O que é o juiz dos mortos. Atos 10, 42. Em sua segunda epístola, Atos 3, 18. Ele o adora, atribuindo-lhe a glória, agora e para sempre. João 3,18, perdão. Corrigindo aqui, segunda epístola de Pedro 3,18, que está escrito: antes crescei na graça e do conhecimento de Deus. Vírgula, ele o adora, atribuindo-lhe a glória, agora e para sempre. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.